Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Penal em Ordem para a segunda fase da OAB. Bom, a gente vai começar hoje falando de um tema que muitas vezes já é de conhecimento de vocês, mas é um tema fundamental, porque dele decorre vários outros assuntos e com base conhecendo esse tema, você consegue discorrer, discutir e até chegar à resposta de vários outros temas. Bom, hoje a gente vai falar dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Com o neoconstitucionalismo, que influenciou todos os outros ramos do direito, a eficácia irradiante da Constituição, que a gente chama, ela aplicou e afetou diretamente o direito penal. Hoje não é possível se pensar em um direito penal sem se pensar em um direito penal constitucional, aplicado e influenciado diretamente pela Constituição. Bom, a gente vai decorrer durante essa aula alguns princípios, basicamente. Alguns, obviamente, são mais importantes do que os outros. E aqueles que eu precisar que você dê uma atenção um pouco mais especial, eu vou dar essa ressalva. E a gente já começa com ele. Aquele que talvez seja o princípio mais importante para se entender o direito penal, que seja uma das bases do direito penal moderno e que estabelece um limite até ao próprio direito de punir o ius puniendi estatal. É o princípio da legalidade. Então, o primeiro tema, o primeiro tópico da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o princípio da legalidade. Bom, vamos lá. O artigo 5º, ele estabelece que, assim como o artigo 1º do Código Penal, em outras palavras, mas com a mesma ideia, de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, de acordo com esse princípio, para que o Estado exerça o seu poder de punir, é preciso que haja uma previsão legal. Bom, essa é a ideia básica do princípio da legalidade. A lei, ela estabelece um limite ao poder de punir do Estado. Mas o princípio da legalidade, ele se divide, pode ser subdividido, em 3 outros subprincípios, que seriam eles o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da irretroatividade. Vamos analisar cada um deles. Bom, o princípio da reserva legal. Segundo o princípio da reserva legal, a infração penal ela deve ser prevista em lei em sentido estrito. O que isso quer dizer? Que o crime ou a lei penal incriminadora, a lei penal que vai ser prejudicial ao réu e que vai estabelecer esse limite ao Estado no seu direito de punir, ela tem que estar prevista em lei em sentido estrito, lei complementar ou lei ordinária. Desse modo, não pode uma medida provisória, que não é uma lei em sentido estrito, estipular um crime, criminalizar determinada conduta. Não pode um decreto do executivo. Em suma, para que haja crime, é necessário que haja ou lei ordinária ou lei complementar. Lei em sentido estrito. Esse é o princípio da reserva legal. Outro princípio, que também deriva do princípio da legalidade, é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade diz que a lei ela deve ser prévia à conduta que seria tipificada como infração penal. Vamos ler o artigo 5º de novo, o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a lei que vai definir o crime, que vai tipificar a conduta, ela tem que ser anterior à conduta praticada. Senão, você daria um arbitrarismo muito grande para o Estado. O Estado ele poderia tipificar uma conduta que hoje não é crime, e você como que praticou, e amanhã, por bem entender, definir que essa conduta passa a ser crime, e a partir dali você começa a responder por algo, se tornar um criminoso que você nem mesmo sabia que era. Então, visando evitar essa arbitrariedade do Estado e dar uma segurança jurídica à população, a lei que tipifica o crime, ela tem que ser anterior à conduta que é praticada. O terceiro princípio é o princípio da irretroatividade. O artigo 5º, incisos 40 da Constituição diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é um artigo muito importante, dele derivam várias outras consequências, que nós vamos explicar mais para frente, da novatio legis in melius, novatio legis incriminadora, cada uma delas vai ter sua consequência, a gente vai expor, vai analisar cada uma delas, mas a ideia principal é: a lei penal ela só vale a partir da sua entrada em vigor. A lei entrou em vigor, a partir dali ela começa a valer. Tudo o que veio antes da lei não pode ser atingido por essa lei, a não ser que ela seja uma lei que vai beneficiar o réu.
Vamos a alguns exemplos? Uma lei que institui um crime, essa lei ela é prejudicial ao réu, porque não era crime e passa a ser. Então essa lei ela só vale a partir de sua vigência. Vamos mais um exemplo. Se a lei ela estipula um aumento de pena, por exemplo, a pena era 2 e passa a ser 4, é uma lei que prejudica de alguma maneira o réu. Então, novamente, ela só pode valer para aqueles que praticaram crime após a sua entrada em vigor. Praticou o crime antes da lei entrar em vigor, vale a pena de 2 anos. Praticou o crime após a lei entrar em vigor, vale a pena de 4 anos. A ideia que você tem que ter em mente é sempre essa. Prejudicou o réu? Não vale. Vamos alterar um pouquinho o exemplo? O crime tinha pena de 4 anos. A partir da entrada em vigor da lei, a pena ela passa a ser de 2 anos. Nesse caso, você cometeu o crime antes da lei, você teria que responder a pena de 4 anos. Cometeu depois da lei, a pena seria de 2. Mas é uma lei que é benéfica ao réu. Então ela retroage, ela vale mesmo antes da sua entrada em vigor. Então aqueles que cometeram crime antes da entrada em vigor da lei, que teoricamente responderiam pela pena de 4 anos, serão beneficiados por essa lei nova, que diminui a pena. Essa é a ideia do princípio da irretroatividade. Ela não retroage, salvo com uma única exceção, para beneficiar o réu. Sempre tenha isso em mente. Isso vai fazer efeito em várias questões do seu concurso, várias peças, vários casos práticos que podem estar na sua peça. Então sempre analise. Há uma lei nova, ela é melhor ou é pior para o réu? Se ela for melhor, ela vai se aplicar, independente do momento que esteja. Bom, já transitou em julgado, já está cumprindo pena e a lei nova entra em vigor e beneficia de algum modo, falando que a pena diminuiu para 2 anos. Ah não, nesse caso não vai se aplicar? Porque já está cumprindo a pena e já transitou em julgado? Não. Mesmo após o trânsito em julgado, durante a execução da pena, a lei mais benéfica, ela retroage. Vamos resumir o que aprendemos na aula de hoje? Princípio da legalidade. Um princípio constitucional influenciando o direito penal através da Constituição, estabelecendo limites ao poder de punir para o Estado. O princípio da legalidade, ele se subdivide em 3 subprincípios. O princípio da reserva legal, que estabelece que não há crime sem lei em sentido estrito. O princípio da anterioridade, que estabelece que não há crime se não há lei anterior. Não há crime sem lei anterior. E o princípio da irretroatividade, que estabelece que a lei penal não retroagirá, com uma única exceção, para beneficiar o réu. Bom, essa foi a nossa aula de princípio da legalidade. Teremos mais aulas falando sobre os princípios constitucionais. O próximo princípio que falaremos é o princípio da não culpabilidade, princípio também chamado de princípio da presunção de inocência, e eu aguardo vocês. Até a próxima aula.